Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um vídeo de ensino bíblico. Vou falar sobre a lei e a graça de Deus. Ainda há muita confusão nisso, principalmente porque as pessoas interpretam aquela questão de rasgar o véu como uma separação total. E isso não é verdadeiro. Até porque o outro detalhe que muitas vezes confunde as pessoas é o fato de a Bíblia ter sido dividida em Antigo e Novo Testamento, por uma questão didática. Lembrando, a Bíblia evangélica, a que eu sigo, ela tem 39 livros no Antigo Testamento, ou seja, todos os mesmos livros que estão na Torá judaica. Exatamente. A única coisa que é diferente é que eles estão traduzidos para o português, mas são exatamente os mesmos. Porque mesmo entre os judeus existe uma divisão. Por exemplo, os judeus samaritanos, eles só usam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Bom, colocado esse ponto, ou fazendo essa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de lei e graça. Muito bem, algumas pessoas, e eu digo que até por boa intenção, acreditam que a lei e a graça são aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Algumas pessoas, né, e muitos, até pastores e líderes, né, acham que, por exemplo, Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. Ou o Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento é a dispensação da graça. Tenho certeza que você já ouviu coisas assim por aí, né? É porque a maioria das pessoas, inclusive pastores, colocam a lei e a graça como uma espécie de um contra o outro, né? E nessa luta, eles preferem ficar com a graça pura e simplesmente. Então vamos ver um texto que está em Efésios, capítulo 2, né, dos versos 8 até o 10, que vai dizer assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ok? Esse é um texto extremamente importante para a gente entender essa questão de graça. Bom, vamos aprender um ponto importante aqui, tá? Eu tenho Bíblias aqui desse lado e aqui desse lado. Então, veja bem, uma das que eu uso, inclusive, é a Bíblia de Estudo de Genebra. É uma das melhores Bíblias que eu conheço, desde o tempo em que eu fiz o seminário presbiteriano João Calvino. Eu aprendi a usar essa Bíblia e eu a uso até os dias atuais. Bíblia de Estudo de Genebra é muito boa, por sinal, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto que é fundamental aqui é saber que a lei não salva. A graça, sim, essa salva. A lei não serve para salvar. Guardar os 10 mandamentos, por exemplo, o decálogo que foi dado por Deus, não fará nenhuma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus, que é oferecida gratuitamente a nós. Vamos a um texto. Ele diz o quê? Aquele texto, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, a graça, segundo o texto de Efésios, é um dom de Deus. Um dom, gente, é um presente que você recebe, sem merecer, por isso que nós chamamos de graça imerecida, e não precisa pagar nada. Tanto que aquele rico, Jesus fala com ele, vai, vende tudo e vem e me segue, né? Ninguém sabe se ele voltou. A Bíblia não registra isso, né? Então, guarda isso, né? A graça é um favor imerecido concedido aos pecadores pelo próprio Deus.
Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi substitutivo, tá? Ele me substituiu. Eu não conseguiria fazer o que ele fez. E a aceitação deste dom na vida de cada um é o que vai me conectar à vida eterna. Isso é muito importante entender. Então, né, a nossa crença única precisa ser a fé cristã, né, em Cristo Jesus, tá? Então não existe encarnação, não existe um monte de coisa, não existe essa história de que no final Deus vai dar uma chance, não existe, tá? Então é importante você entender. A graça de Deus é um dom dele mesmo. Então, entendendo isso, a gente entende que não adianta o tal dos 8 caminhos, né, de Buda, nem a doutrina do karma dos hindus, né, e nem a aliança judaica do passado, que matava cordeirinho, né, nem o código da lei muçulmana. Nenhum desses aí, para nós cristãos, vai nos levar ao reino dos céus, tá? Então é importante, tá, dizer de que só o cristianismo, guarda isso, diz e declara e defende que o amor de Deus é incondicional, tá? Não depende de mim, não depende de nenhuma condição minha para Deus me amar, ou seja, Deus me ama primeiro. E por isso, apenas Jesus Cristo pode nos salvar. Seu sacrifício, então, foi suficiente para pagar a nossa dívida de pecado. Se você quiser conferir um texto sobre isso, está lá em Romanos 6, capítulo 23. Guarda isso, Romanos 6, 23, vai nos ensinar claramente essa questão, vai explicar. Então veja bem, ele vai dizer lá em Romanos, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, existem várias traduções, algumas diferem pouca coisa uma das outras, mas é isso que nós vemos lá nesse texto de Romanos. Muito bem. Seguindo aqui com o raciocínio, aí eu pergunto: mas e a lei? Se não serve para salvar, qual que é o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não me garante a salvação? Né? Então, é isso que a gente escuta por aí. E o perigo é transformar a graça sem a lei numa graça barata. Uma vez salvo, salvo para sempre, e aí eu posso fazer qualquer coisa, aí eu posso pecar, aí eu posso passar a perna no outro que eu já estou salvo. Esse é o grande perigo da graça barata, né? Aí a graça barata, né, faz com que a gente fique frouxo sob o ponto de vista de perdão, de arrependimento, né? E achando que no final vai dar tudo certo, que eu posso fazer o que quiser, porque eu já estou salvo, então não preciso de me preocupar. Graça barata não tem discipulado, graça barata não tem cruz, graça barata não tem nem Jesus vivo encarnado, é apenas uma enganação. Então veja bem, a graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamento e atitude, o que na Bíblia está escrito como metanoia, tá? Isto deve dizer em nós de dentro para fora, ou seja, a transformação vem de dentro, porque o Espírito mora dentro de nós, tá? O profeta diz que Deus trocaria o nosso espírito. E aí o Espírito de Deus passa a morar em nós e somos transformados em templo do Espírito Santo. Então veja o que Paulo escreveu na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Isso aqui é uma informação extremamente importante, porque quem de verdade está em Cristo, quem se converte genuinamente, eu gosto dessa palavra, aí ele muda. Mas não é ele que muda, é o Espírito que está dentro dele que vai transformando ele dia após dia, e ele vai aceitando essa transformação e ele não quer mais praticar as coisas antigas. Amém? Então, o texto de Efésios 2, de 8 a 10, que nós lemos lá no início, diz claramente que
fomos criados em Jesus para as boas obras. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo genuinamente a graça salvadora de Jesus, eu desenvolvo a partir daí as boas obras, não para adquirir a salvação, que a salvação não vem pelas obras, mas é porque eu já fui salvo por Jesus e eu me alegro em praticar as coisas boas por causa de Cristo Jesus. Então, as obras boas que eu faço são resultados da salvação que ocorreu dentro de mim e que vai continuar caminhando comigo ao longo da minha vida terrena. Bom, lembra lá que Jesus disse, lá em João 15, verso 5, ele disse assim, ó, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto é muito importante. Então, quando, e João vai dizer mais à frente que produz fruto, mais frutos e muitos frutos. Porque quem está em Cristo Jesus verdadeiramente permanece nele. Tem um detalhe aqui que as pessoas esquecem, tem que permanecer nele, né? Doutrina da perseverança dos santos, que é a videira verdadeira. Aí sim, ele gera resultado para o reino de Deus. Então, aqui, né, vamos perceber que só gera fruto quem está em Cristo, né? E nesse caso, a lei de Deus vai atuar em nós como um espelho, mostrando para nós a sujeira dos pecados e o caminho que devo seguir, apontando que eu tenho uma necessidade de um Salvador. Pegou? Muito bem. Agora vamos então harmonizar a lei e a graça. Você já ouviu aquela ideia de que a lei vigorou apenas no Antigo Testamento e que a graça é só no Novo Testamento? Essa ideia é completamente equivocada. Ambas, desde a criação de Deus, andam de mãos dadas, elas estão juntas, estão harmonizadas, cada uma cumprindo a sua própria função. A Bíblia diz que, 2 Timóteo 1, verso 9, o cordeiro foi morto, né? Apocalipse 13, 8, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ora, que estranho. Então, Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Está lá em Apocalipse 13, verso 8. Aí você começa a entender que Jesus já havia sido morto antes do mundo ser mundo, né? Eu sei que isso é difícil de encaixar um negócio desse na nossa cabeça. É difícil. Então, veja bem. E lá em 2 Timóteo 1,9, está escrito assim, a graça nos foi dada em Cristo, ó, presta atenção, antes dos tempos dos séculos. Então, olha como é que os dois textos se harmonizam, né? Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Então, eles não tinham Jesus, assim, verdadeiramente ainda, vindo em carne, mas a graça estava lá, né? Eles tinham que manter a fé de que viria um Messias, de que Deus ia mandar alguém, né? Então, como é que eu vou dizer que a graça veio depois da cruz? De jeito nenhum. Veja bem, lá em Gênesis 6:8, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Abraão foi salvo pela graça. Isso vai estar escrito em Gálatas 3:8, Romanos 4:3. Presta bem atenção. Abraão foi salvo pela graça. Davi não se salvou pelos próprios méritos, mas pela fé em Cristo. Sim, a graça estava atuando nele. Quem escolheu ele? Foi a graça. A graça manifestou nele, foi lá no profeta e falou, vai lá e unge o meu rei. Né? Então a graça é um meio universal e eterno de Deus salvar os pecadores. E a lei? Foi cravada na cruz ou não foi? Nós não estamos agora debaixo da graça? Olha o que diz o texto de Paulo a Romanos, porque eles gostam muito de usar os textos de Paulo. Então vamos lá. O que ele diz à igreja de Roma? Capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz essa pergunta. Aí ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. Então ele diz não e diz não jamais. Antes, confirmamos a lei. Olha aí. É Paulo, hein?
Jesus veio para nos libertar da condenação que a lei nos impunha, né? Esse é o papel de Jesus, manifestar a graça para nós. Isso significa que não estamos mais debaixo da lei. Se a lei tivesse sido abolida, não haveria mais transgressão, concorda? Lê lá o texto de 1 João 3,4. E necessariamente não haveria mais condenação. E não havendo condenação, não há mais necessidade nem da graça. Sem lei não há graça, porque uma pressupõe a outra. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, nos habilita a viver em harmonia e com os olhos nos preceitos celestiais, com os olhos nos padrões de Deus para a nossa vida. Não há contradição, mas uma interdependência entre a lei e a graça. Elas se harmonizam, elas se completam em suas funções. Como escreveu, né, um autor evangélico, né, é muito importante a frase dele. Ele disse: a graça não importa em liberdade para pecar, mas numa mudança de vida e numa nova obediência e serviço a Deus. A graça não anula a lei de Deus, mas unicamente uma falsa relação do homem com ela. Olha só, pegou? Prestou atenção? Então, é importante também entender outra coisa, a essência da graça. Pergunte às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu e a maioria vai responder assim: ah, basta que eu seja uma pessoa boa, né? E aí você vai ver que Jesus contradiz tudo isso. Tudo que devemos fazer é clamar a Deus socorro, porque Deus está esperando de braços abertos para receber os seus filhos. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai aguardava ansiosamente a volta do filho arrependido. Vou repetir essa palavra, arrependido, porque não é remorso. Remorso não é arrependimento, não confunda isso. Essa é a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Jesus veio até essa terra e personificou a graça de Deus. Ele viveu de acordo com as exigências da lei o tempo todo. Ele ia na sinagoga, ele usava kippá, ele usava talite, ele foi apresentado no templo, ele ia ao templo. Então, se Jesus não tivesse tanta ligação com a lei, para que ele ia obedecer à lei? E ele mesmo disse: eu não vim anular a lei, e nem os profetas, eu vim cumprir. Então a gente precisa estar muito tranquilo para entender essas coisas. Tem que ir na Bíblia muito forte para você entender essas coisas. Então, Jesus viveu a lei, tomou sobre si a punição do pecado. E aí, lá em Isaías 53:4, que é o profeta messiânico, vai dizer assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Na cruz, então, a justiça e a paz se ajuntaram. Ali, naquele madeiro do Calvário, foi a demonstração não apenas da justiça de Deus, mas que Deus é justo. Aí eu pergunto: existe maior amor do que esse? A ponto de Jesus dizer assim: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem? Então, veja bem, é muito importante você entender tudo isso, tá? Que nós, enquanto ser humano, nós executamos Jesus, né? Como ser humano. Não foi eu nem você, mas só para didaticamente falando aqui. Mas mesmo assim, Deus nos aceita, Deus nos perdoa e nos convida a morar com Ele no reino dos céus. É um favor imerecido, não é? Porque nós tínhamos uma dívida impagável que foi perdoada. Deus é capaz de perdoar um assassino, como é o caso do ladrão, e colocar em sua cabeça uma coroa de vida. Ele perdoou a prostituta e disse o que? Vai, mas não peques mais, né? Ele chamou o ladrão de filho e até os mentirosos de candidatos para viverem no reino de Deus. Então, irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz em João 1:11 e 12 que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí ele vai completar dizendo: mas todos quantos o receberam, guarda isso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, tá? Então, eu era uma criatura, e aí,
quando eu vou de encontro a Deus através de Jesus, aí eu passo a ser filho de Deus, porque eu não era. Então, aceitar a graça de Deus em nossa vida é a maior honra que se pode ter. Essa honra será completa se a gente viver de acordo com a lei, obedecendo os estatutos, os mandamentos de Deus, da Bíblia Sagrada, e perseverarmos até o fim para recebermos o prêmio, que é a coroa da vida. Amém? Por isso Deus deixou a lei para que a gente aprenda de que através dela nós alcançamos a graça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa ter aprendido nesse dia. Até o próximo.